Então, vamos lá para a última etapa da pintura a óleo, tá? Então, na etapa de hoje, vamos fazer estas folhas aqui, né? Cobrir as árvores com as folhas. Podemos colocar algumas folhas no chão também, né? Folhas de outono que já estão caindo, tá? Então, parabéns pela etapa até aqui, né? Vocês conseguiram fazer as cores muito bem. Então, aqui tá uma tela que eu já pintei alguns anos atrás, em 2012, tá? Vou aproximar para vocês verem. Estão vendo que aqui eu tinha feito os galhos, né? E aí eu fui pintando as folhas por cima. É exatamente isso que vai acontecer com vocês, tá? Nessa tela que a gente vai fazer agora. Então, algumas folhas vão cobrir os galhos, não tem problema. E em outros lugares vai dar para ver os galhos. Também não tem um formato certo assim para pintar, vejam. Pinceladas soltas até, né? Tá? Então, é isso que a gente vai tentar fazer, esse tipo de pinceladas, né? Para dar esse efeito na tela agora. Então, eu estou aqui com a minha paleta, com as cores, tá? Vou misturar as cores agora para transformar num laranjado, tá? Então, vou misturar essas duas aqui para transformar num laranjado, depois vou misturar também um pouquinho com branco, então vou criar alguns tons diferentes aqui. Vou ter minhas cores prontas antes de começar. Então, ó, hoje eu irei usar bastante amarelo, tá? Aqui já misturei amarelo com branco, agora vou misturar aqui amarelo com um pouquinho de magenta, não demais, porque o magenta é forte, ó. Tá vendo? Coloca um pouquinho e ele já quer mandar na história, tá? Agora... E assim vou criando várias tonalidades aqui para depois eu ter a tinta pronta para pegar, tá? Vou trabalhar hoje com 2 pincéis, tá? Esses dois aqui. Aqui eu já tenho a mistura do óleo de linhaça, que é para deixar a tinta mais elástica, e do diluente ecológico ou EcoSolve, tanto faz, tá? E aqui eu tenho só EcoSolve, tá? Aqui também estou criando um pouquinho de verde, porque em alguns lugares ainda há um pouquinho de verde na árvore, né? Ainda tem algumas folhinhas verdes, tá? Então, tenho várias tintas prontas aqui e vou usar todas elas. Que desafio esse negócio de ensinar de casa, né? Para a próxima semana, então, vocês vão terminar a pintura essa semana, tá? E na próxima semana, então, eu quero marcar uma reunião no computador com vocês, no Google Meet, tá? Para vocês me contarem o que vocês acharam desse processo todo, né? Ó, eu não sei nem dizer assim, certo, qual é a pincelada, eu só vou encostando aqui, porque na verdade eu vou formar bastante camadas ainda de folhas, tá? Então, vou olhando lá na imagem principal que eu mostrei para vocês no começo, né? Que tá agora aqui no meu computador. E olhando para essa imagem, vou preenchendo. Então, vocês têm que imaginar que existe um monte de galinhos menores aqui no meio que nós não desenhamos, porque pintamos, porque tá cheio de folhas por cima, né? Então, não pintem aqui, ó, só no galho, tá? Imaginem que tem diversos galhos menores aqui e que vocês estão preenchendo todos esses galhos aqui, que a gente não vê, mas que nós sabemos que tem. Vocês podem, inclusive, olhar para fora, assim, ver se tem alguma árvore perto de onde vocês estão e olhar na natureza mesmo, como é que isso funciona, né? Como é que os galhos e as folhas são distribuídas no ar.
depois a gente pode colocar aqui no meio ainda alguns outros galhos mais fininhos, assim. Cuidar para não, de repente, deixar assim uma área grande, ó, se por exemplo, cuidado para não fazer isso daqui, tá? Deixar tudo cheio. Vão preenchendo por camadas. Se, por exemplo, acontecer isso daqui, assim, que encheu demais com uma só cor, aí vocês vêm com outra cor aqui por cima, para separar um pouquinho, né? Pra dar um pouquinho mais de... mostrar que tem uma quantidade, assim, de folhas de tons diferentes, tá? Importante também é deixar em alguns lugarzinhos aparecer o céu lá atrás. De novo, olhem para o motivo, né, onde nós começamos e como isso acontece mesmo no motivo. Outra coisa que vocês vão perceber é que na foto ele vem até aqui, ó, ele passa da metade essas folhas, tá? Então, esse vai ser um processo um pouco mais demorado de fazer essas folhas, tá? Mas é a última etapa, né? Então, eu acredito mesmo que vai demorar muito para secar essa etapa aqui, tá? Porque a gente, em alguns lugares, vai deixando a tinta um pouco mais grossa aqui em cima, né? E isso vai fazer com que demore muito para secar, até porque o amarelo é uma cor que demora muito para secar, tá? Mas não tem problema, porque essa é a última etapa, né? Não vai ter mais outra etapa pela frente. Então, vou continuar fazendo as folhas aqui. Então, agora aqui no meio eu vou colocar alguns galhos menores, tá? Então, o que que eu fiz aqui com a tinta? Fiz a mesma coisa que eu ensinei semana passada, né? Misturei um pouco do azul com o magenta e depois um pouco do amarelo e criei esse tomzinho aqui bem escuro, tá? Então, com ele bem assim, fluindo bem assim, tá? Não vou deixar tinta grossa assim, eu vou com o pincel mais fininho que vocês têm. Aí, vocês vão ter que ver no de vocês, assim, onde é que caberia alguns galinhos no meio, né? Eu acho que eu posso pôr uns aqui. Então, o galho, ele aparece um pouco e aí ele some lá no meio das folhas. Dá pra ver que não dá pra... se faz um pouquinho e aí você já tem que pegar mais tinta, porque toda a tinta amarela, alaranjada aqui, ela tá muito fresquinha, então conforme você vai pintando, ó, viu? Você já mistura, e aí eu tenho que vir aqui, descarto a minha tinta, não quero mais essa, limpo o pincel, coloco na mistura, pego aqui a outra tinta, e aí eu posso vir fazer um outro galho aqui. Ó, ali no meio eu vou colocar algum. Agora é a hora de cada um olhar no seu e ver onde é que caberia um galho bem fininho ali no meio para fazer mais sentido. Então, agora é a hora que eu digo assim, até aqui terminei, tá? Essa que seria, né, o que eu tenho para vocês para fazer. Vou deixar a tela aí, vou
passear um pouquinho, eu vou me distanciar da tela, tá? E daqui a pouquinho eu volto, daqui a 1 hora, 2 horas eu volto para olhar para ela de novo. Isso é super importante, tá? Deixar os olhos descansarem um pouquinho, a mente aliviar, e daí depois eu olho e vejo se realmente tá faltando ainda alguma coisa ou não, para terminar essa tela, tá?